Escândalo e paz. Encerrada a reunião e ainda emocionado, Francisco foi cercado por pequeno grupo de companheiros afeiçoados que o saudaram sorridentes. O tema, bem cuidado, atingira muitos corações, convidando a reflexões otimistas que deveriam ser incorporadas ao comportamento diário. Dona Augusta, entretanto, perturbada pelas emoções em desordem, supôs que a palestra tratava de um ardil do jovem para descartá-la das suas paisagens afetivas, quiçá por ser ela mais idosa, enquanto ele preferia pessoas mais juvenis. Assim raciocinando, aumentou o desequilíbrio interior e, ao término, vendo-o envolvido pela afabilidade e o júbilo de vários amigos, permitiu-se envenenar pelo ciúme, derrapando na cólera que não pôde dominar. A rejeição sexual aos desequilibrados da emoção desvaira-os e os torna capazes de qualquer alucinação, porque se acreditam necessitados do plasma genésico que pensam não poder dispensar, quando em realidade trata-se de capricho pessoal, de torpeza moral. À medida que via a cena enriquecedora da fraternidade espontânea, mais se lhe aumentou a ira, atraindo o comparsa espiritual que passou a infundir-lhe mais rancor e estímulos para a agressão. Causa estranheza às vezes que entidades perversas se adentrem em recintos cuidadosamente preservados e dedicados à ação do bem. Quando, porém, são atraídas pelas mentes viciosas que as preferem, não se pode evitar-lhes a presença, já que se trata de eleição pessoal e, como cada ser respira no clima psíquico que lhe apraz, é inevitável essa comunhão espiritual, tornando-se responsável o invigilante pelos danos que se impõem, assim como por aqueles que produz nas outras almas. Fernando, vigilante, insistia mediante o envio de ondas telepáticas sobre a senhora, a fim de neutralizar-lhe a paixão desordenada, mas que eram rejeitadas e tidas por covardia moral. Deixando-se arder, foi tomada de inopino pelo adversário, que encontrou perfeita sintonia e, erguendo-se da poltrona, avançou desnorteada na direção do grupo jovial, irrompendo com azedume e agressividade na voz e nos gestos contra Francisco. Hipócrita, como se atreve a falar de disciplina sexual quando lhe sou vítima de galanteios e convites perturbadores, sem qualquer consideração pela minha posição de mulher casada, que tenho vindo a este lugar em busca de orientação e conforto? O inesperado da cena a todos tomou de perplexidade. Lívida e espumejante, a tresvairada prosseguiu estentórica ante o médium paralisado. Negue que de público que me tem assediado, insinuando-se e procurando perturbar-me com sua juventude e masculinidade, que pensa que sou e que é isto aqui, afinal, um bordel? Ia golpear o rapaz quando o senhor Almiro, atraído pela voz alterada, segurou-a com firmeza, interrompendo a cena vulgar. Sacudiu-a com força e deu-se conta da incorporação de que era vítima a enferma da alma. Como já estivesse informado da ocorrência, tentou retirá-la para a sala próxima de forma persuasiva, porém, transtornada ao extremo, ela gritou reagindo: "Isso não ficará assim. Tenho que desmascarar o farsante e esta súcia de hipócritas, envergonhada. Depois disso, só há uma solução para mim, que é o suicídio." E prorrompeu em copioso e agitado pranto. As pessoas permaneceram estarrecidas. O Dr. Carneiro de Campos, que prosseguia ao lado de Francisco, falou-lhe na acústica da alma.
Recorde-se de Jesus e não se defenda. Pague pela honra de ser fiel ao bem. Mediunidade sem testemunho assemelha-se à bela orquídea sem perfume e de efêmera duração. Defender-se é acusá-la, e ela já está muito infeliz para piorar-lhe a situação. Calma e oração. Trêmulo e pálido, com lágrimas que lhe desciam dos olhos e se originavam no coração, Francisco permaneceu imóvel, desfigurado pelo choque horrendo, sem uma palavra. A paciente foi arrastada pelo presidente da casa, levada à sala de passes, onde este procurou aplicar-lhe a terapêutica apropriada. Ao fazê-lo, a pobre senhora, fixada nas paisagens da sensualidade e dominada pelo verdugo desencarnado, repetia: "Também o senhor, apalpando-me o corpo, que deseja?" O respeitável trabalhador, sob a inspiração do irmão Vicente, prosseguiu, impertérrito, até o momento em que a deslindou dos fluidos nefastos, afastando o obsessor, que agora tombava na própria armadilha, ali ficando para posteriores esclarecimentos. A insensata senhora recobrou a lucidez e, arquejante a princípio, passou logo a um estado de relaxamento físico e emocional, deixando-se dominar por volumoso pranto. O escândalo ocorrera, porém atenuado pela ação do amor vigilante. Lentamente, o choque cedeu lugar aos comentários variados. Alguns presentes lamentaram a cena, enquanto outros, ainda inseguros deles mesmos, alfinetaram. Quem diria? O Francisco, com aquele ar gentil, perturbando a pobre senhora. Não se pode mesmo confiar em ninguém. É certo que ela exagerou. No entanto, onde há fumaça, aí também permanece o fogo, em uma afirmação cruel de culpa do jovem. O senhor Almiro conversou calmamente com a dama, infundindo-lhe ânimo e esclarecendo-a. Explicou-lhe que se tratava de uma trama infeliz para afligi-la e desestruturar o médium, gerando suspeição a respeito da casa, que se dedicava ao bem e ao amor. Eis porque, arrematou, não tocamos em nossos pacientes durante a terapia bioenergética, a fim de não apenas respeitarmos as pessoas, como também, mesmo inconscientemente, não lhes despertarmos sensações perturbadoras. A aplicação da energia restauradora é feita na aura e nos chakras, de onde se irradia para os diferentes núcleos e órgãos físicos, assim como áreas psíquicas. Deixou que Dona Augusta se recompusesse, acalmando-a quanto possível, e inspirou-a a conduta reta, equilibrada. Antes de afastar-se, ainda agastada e temperamental, ela retrucou, fingindo-se vítima. E agora, como eu ficarei, após um acontecimento tão desagradável, como me apresentarei ao meu marido e como suportarei a maledicência? Com a mesma disposição com que a senhora deu início ao escândalo injustificável, ripostou serenamente o abnegado dirigente. Isso servirá à amiga como advertência para o restante dos seus dias na sua atual e preciosa existência carnal. E se eu suicidar-me? Pior para a cara irmã, porquanto somente aumentará a sua carga de aflição, sem qualquer lenitivo para as próprias angústias. Um erro não elimina o outro, sem lhe diminuir a intensidade de danos. Somente a coragem que enfrenta desafios resolve os problemas que criamos para nós mesmos. Agora está na hora de a senhora retornar ao lar. O tempo avança e faz-se tarde. Encerrava ali a conversação, evitando o pieguismo e o revólver do assunto, que deveria ser ultrapassado de imediato. Quando ela saiu, o senhor Almiro buscou o médium e estimulou-o ao prosseguimento das tarefas,
com esquecimento do incidente desagradável, sem conceder-lhe qualquer consideração. As horas se encarregariam de anular as impressões perturbadoras, desde que silenciando diante de quaisquer comentários desairosos, acusatórios ou defensivos. A resposta do bem é sempre através das ações positivas, com o esquecimento de todo o mal. Depois que a sala voltou a esvaziar-se, com o afastamento das pessoas, o Dr. Carneiro de Campos e o irmão Vicente não ocultaram o júbilo decorrente da experiência da noite. Porque me apresentasse ainda preocupado, Fernando explicou-me. Nossa alegria resulta do mal que não aconteceu, encerrando um capítulo que poderia ter tido consequências funestas. Observamos o bem operante, mas não avaliamos os males que deixaram de ter curso. Esse desagradável acontecimento breve passará. Francisco aprenderá a adquirir harmonia no vendaval, prosseguindo no ministério mediúnico responsável, cada dia com mais cuidado. Dona Augusta, sentindo-se sem campo hábil para os seus conflitos e paixões, logo se afastará. O mensageiro do soberano das trevas será doutrinado, esclarecido e se dará conta da perda de forças no primeiro embate. Outros virão, como já está ocorrendo, e atingiremos nossa meta, que é despertar as consciências adormecidas, orientando os bons trabalhadores das hostes espiritistas, a fim de que se mantenham vigilantes e fiéis. Infelizmente, os nossos mais perigosos adversários encontram-se em nós próprios, que lhes damos guarida e os sustentamos com nossos caprichos, orgulhos e pequenezes. Pus-me a refletir e a anuir com as explicações do amigo. Somente anotamos o que acontece, sem darmos conta de todo o mal que não sucedeu. Francisco também compreendeu melhor a própria problemática sexual, a timidez e definiu-se pelo empenho espiritual, prometendo-se exercer as funções psíquicas com grande doação das energias genésicas. Seria essa a forma que elegeria para a sublimação das suas potencialidades físicas, entregando-se mais e mais ao exercício e prática da mediunidade com Jesus. Recordei-me do caso Raulinda, com as suas consequências de longo porte, vendo a reação de Francisco, que agora começava realmente a própria ascensão, carregando a cruz invisível das provas redentoras, que deveria transformar em asas de luz para a libertação. A criatura sempre está a construir o futuro mediante os próprios atos. Cada decisão constitui-lhe roteiro a percorrer, que lhe facultará o triunfo ou o recomeço da experiência em que malogre. Quando os homens compreenderem e assimilarem a ideia de que a Terra é um planeta de efeitos transitórios, mais se equiparão de recursos hábeis em espírito para uma trajetória carnal enriquecedora. A noite pulsava ao ritmo das estrelas lucilantes. Novas atividades nos aguardavam.